Muito que péssimo, senhoras e senhores. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos. Santos que resolveu confirmar a contratação de Lucas Lima, meia, quase 33 anos, que chega, enfim, sem contrato do Fortaleza. Também pode falar que é do Palmeiras, porque ele é emprestado ao Fortaleza. Enfim, 6 anos depois, 5 anos e pouco, ele chega e retorna ao Santos Futebol Clube, de onde saiu ao final do seu contrato em 2017. Momento triste pra mim, lembrando que é um canal em que eu dou opinião, né? Faço análise, mas também dou opinião. Se você está alegre com isso, super respeito, não tem o menor problema. Mas pra mim é um momento triste. É um momento triste porque o Santos novamente normaliza a mediocridade e eu vou falar sobre isso neste vídeo. Pode solucionar os problemas? Pode, eu acredito nisso. Não, espero estar errado. Sim, mas o Santos não tem meia, ou não tinha meia, e agora tem meia. É o meia dos sonhos? Não. É o meia dos pesadelos? Talvez. Sei lá, eu tô triste. Bom, no futebol você baixa o aplicativo que mais te informa e te deixa melhor informado sobre o futebol mundial. Você pode inclusive ver notícias de times europeus por lá, porque você vai ser muito mais feliz do que vendo notícias do Santos, por exemplo. Mas de qualquer maneira você pode marcar o Santos como seu time do coração e continuar de olho no mercado de transferências. Eu avisei, né, sempre que eu faço propaganda do futebol, que lá o mercado de transferências tá bombando e você é bem informado. Pode não ser a transferência que a gente queria, mas que ela aconteceu. Aconteceu, o Lucas Lima chegou. Então, se você baixar o futebol aqui no link da descrição, fica tudo às claras para você. Você fica bem informado, tá certo? Bom, vamos lá. Vamos falar do Lucas Lima que volta ao Santos depois desses 5 anos e pouco aí ausente. O contrato é curto, é um primeiro contrato curto, mas como o Lucas Mussetti informou na live do UOL, no programa de primeira, mesmo antes de assinar esse contrato curto, o Santos já planejava com o Lucas um contrato mais longo ao encerramento. Ou seja, não há a menor possibilidade desse contrato curto acabar e o Santos falar: pô, valeu, tchau. É quase impossível. O Santos contrata por um valor curto de primeira, de cara, meio que para dar um show, né? Olha, a gente está contratando por produtividade, mas já sabendo que vai ficar. Já sabendo que vai ficar. É muito difícil um jogador aceitar, veja, eu não estou falando impossível, estou falando muito difícil, aceitar um contrato curto num time de primeira divisão, sendo consagrado como ele é, tendo essa fama que ele tem, e assumir, mas se der errado eu vou embora. É impossível quase, né? Ninguém faz isso. Então o Santos, como o Mussetti informou na live do UOL, já tinha de cara planejado esse segundo contrato. Eu não preciso nem entrar em detalhes, simplesmente o detalhe para mim é: o primeiro contrato jamais deveria existir, imagina o segundo. Então vamos fazer aquela análise, não de valores, não de tempo, e sim do porquê eu acho que é uma péssima ideia para o Santos. Foi noticiado de que o Santos tomou vários nãos por aí, né? E por isso topou contratar quem se ofereceu ao clube. O que me parece que o Santos não percebeu é que se o cara tá se oferecendo ao clube, é porque ninguém mais quer. É porque ele não se encaixa em lugar nenhum. Ele era de um time que tá aí, né, ganhando tudo, que é o Palmeiras. Não foi útil para esse Palmeiras que ganhou tudo desde que ele assinou lá, em 2018. Veja que as grandes conquistas do Palmeiras não tiveram o Lucas Lima como personagem. O Palmeiras cansou dele, perdeu dinheiro, gastou dinheiro à toa, mandou por 2 anos para o Fortaleza, e o Fortaleza, que nesses 2 anos se classificou para a Libertadores, não enxerga o Lucas Lima como uma peça fundamental, tanto que sequer tentou assinar com ele agora. Veja, o Fortaleza não precisava comprá-lo do Palmeiras, não tinha, ou enfim, não utilizou aquele valor obrigatório ao final, caso quisesse comprar, valor fixado. Nada, simplesmente acabou o contrato, o Fortaleza falou: abraços. Tanto que o Lucas Lima estava aí sem clube. E aí o Santos achou uma ótima. Essa ideia de só contratar ou aproveitar com um jogador que quer vir, aproveitar esse jogador que quer vir e assinar com ele, é boa, é muito errada. Porque eu também quero jogar no Santos. Se o Santos quiser me contratar, eu vou. Você que está me assistindo provavelmente
Se o Santos ligar agora pra você, você vai querer também. Todo jogador do Juventus da Moca, da Portuguesa Santista ou do Velo Clube, se o empresário falar, cara, se você se oferecer ao Santos, eles contratam, eles vão querer. O desafio é você montar um time não com jogadores que não querem jogar no Santos. Não é que o cara vai te falar, eu odeio. Não é isso. É com jogadores úteis, jogadores bons de verdade. Eles dificilmente têm o desejo de jogar em um lugar específico. Eles vão onde tem uma melhor proposta, uma melhor estrutura, um lugar em que eles serão importantes. O Neymar escolheu o PSG para ser o rei do PSG. Se deu certo ou errado é outra história. O Neymar podia escolher o Real Madrid, que o Real Madrid abriria a porta, Barcelona para voltar, qualquer outro lugar. Inclusive, se quiser voltar para o Santos, a gente super aceita. Jogador desse nível, escolhe onde quer jogar. Jogador do nível do Lucas Lima tem que rezar para alguém oferecer um contrato. E o Santos caiu nessa. O Santos tá tão carente de peças, de outras várias coisas, inclusive, que desistiu, isso pra mim é muito grave, desistiu de ir atrás de jogadores realmente bons, de investir em jogadores realmente bons, que poderiam dar retorno de venda e de premiação em avanço em competições, largou mão desse conceito para simplesmente aceitar um jogador que se oferece, que liga aí, Rueda, tô livre, me contrata. Mandou o zap, tô livre. É normalizar a mediocridade, que é um conceito que eu bato na tecla aqui há muito tempo e que parece que só se fortalece dentro deste clube que a gente ama. Mas olha, tá difícil, viu? Tá difícil. Essa contratação também escancara a falta de criatividade. Eu recebi vários comentários no vídeo recente da possibilidade, né, do desejo do Santos pro Lucas Lima, de mas não é o que tem. Qual a sugestão que você dá? Cara, tem analista que é muito bem pago, pelo menos eu espero, né? Ou, enfim, que é pago pelo Santos. Tem o Falcão, que é pago pelo Santos. Tem o Odair e sua comissão, que são pagos pelo Santos, para procurar esses jogadores. Não é possível que nos 205 países que existem no mundo, da Rússia a Tuvalu, passando por Espanha e Liechtenstein, não tenha um jogador que o Santos possa... Pô, esse cara aqui a gente pode investir, hein? Não. O que tem é esse cara que ninguém queria e que com o rabinho entre as pernas se ofereceu para voltar ao Santos. Porque já ofendeu o Santos em outras oportunidades, tirou o sarro do Santos em outras oportunidades, andou em campo pelo Santos quando teve essa oportunidade de jogar no clube, tirou o sarro de torcedores do Santos quando teve a oportunidade, jogando pelo Santos e jogando por um rival. Esse tudo bem, só é o que tinha. Pô, gente, não é o que tinha. Tem outros 47 bilhões de jogadores no mundo. O Lucas Lima é o que tinha, só ele tinha. Tem mais ninguém. Quando o Rueda falou que o Cristaldo ligou chorando, pedindo para jogar no Santos, e ele negou por respeito ao Santos, eu esperava que ele mantivesse essa palavra, respeito ao Santos. O problema é que ele mesmo descumpre a própria palavra ao desrespeitar o Santos, contratando um jogador que qualquer torcedor com memória não vai com a cara, porque desrespeitou o Santos, e qualquer torcedor e analista que acompanha futebol nos últimos anos sabe que parou de jogar bola há pelo menos 4 anos. Eu ainda vou dar de crédito o 2018 dele no Palmeiras, que não é grande coisa, tanto que no vídeo anterior eu mostrei como há matérias dele se decepcionando por ficar fora da Copa, o Palmeiras deixando ele de lado, mas os números até que foram decentes, então vou dar o 2018 para ele, mas 19, 20, 21, 22 não jogou nada, qualquer um sabe disso. O cara se oferece ao Santos, e aí ele, o Cristaldo ligando desesperado e chorando, palavras do Rueda, pô, não, tenho que respeitar o Santos. O Lucas Lima ligando desesperado porque tá desempregado, pô, show! Isso pra mim é um desrespeito por parte do presidente do Santos. Claro que tem esperança. A gente vai ter esperança de que ele jogue, porque quando o cara bota a camisa do Santos, eu falei isso no caso do Maranhão, eu tenho que dar esse exemplo que pra mim é muito claro. Eu não vaiei o Maranhão antes dele entrar em campo. O Maranhão tava na beira do campo, eu acho que ele estreou como reserva, se foi como titular, vocês me corrijam aí. Mas o Maranhão tava na beira do campo, eu não vaiei o Maranhão, eu não xinguei o Maranhão. Quando ele entrou e fez um monte de bobagem, aí eu vaiei, critiquei aqui no canal, enfim. Comecei a fazer análise.
previamente eu não vaiei o Maranhão em campo no estádio. Posso ter criticado a contratação, ainda mais porque, bom, tá mais do que provado o quão absurda foi. Mas vaiar em campo não. Então eu não vou vaiar o Lucas Lima quando ele entrar em campo. Eu vou ficar em silêncio. Porque eu não vou gritar o nome do Lucas Lima. Eu não vou me prestar esse papel. Super respeito quem gritar, eu não vou. Mas eu não vou vaiar previamente. Agora, na análise aqui, eu vou me posicionar. Eu sou contra. Torcendo para que dê certo. Torcendo para que minha opinião esteja errada. Então, esperança a gente sempre vai ter. E a principal é que ele se mate em campo no Paulista para, pelo menos no conceito da torcida, porque na diretoria tá muito claro que ele vai ganhar esse segundo contrato. Mas no conceito da torcida, seja aceitável ele ganhar esse segundo contrato. Claro que a gente pode discutir o futuro, o medo de que ele volte a andar em campo ganhando esse contrato, que claro, financeiramente não vai ser pouco. Isso a gente pode discutir no futuro. Eu gostaria de discutir agora, mas aí vamos falar, mas é contrato, produtividade, blá blá blá. Produtividade é subjetivo, ninguém vai fazer análise. Não são as notas do jogo do resenha. Pô, hoje ele tirou 10, vale um contrato. Não é isso. Produtividade ele vai ter que entrar 10 vezes em campo, fazer um golzinho. Se der uma assistência, ainda ganha um bônus de 40 bilhões de reais. Isso é a produtividade em contrato, não é a subjetiva, que é tá bem ou tá mal. Ninguém vai analisar e dar dinheiro por ele estar bem ou mal. São dados concretos, o que é uma péssima ideia. Porque se o dado concreto for, se ele entrar 10 vezes em campo, ganha mais dinheiro, é só aparecer lá, anda em campo e ganha dinheiro. Como fizeram com o Tardelli, como tinha a oportunidade o Auro, que se tivesse completado um certo número de jogos, o Santos teria que contratar. Como tinha pro Goulart. Né? Qual a produtividade do Goulart? 0. Mas tinha lá, ó, ia ganhar bônus, hein? Então isso é sempre perigoso. Como o Santos está desesperado no Paulista, se ele se matar no Paulista e o Santos arrancar uma vaga na Copa do Brasil, classificar, enfim, fugir do rebaixamento, que no momento é o mais importante, depois a gente até pensa no contrato longo. Essa é a minha esperança de positividade no momento. Bom, o problema... Antes do problema, vamos falar em estilo de jogo. Nos tempos áureos dele no Santos, nos bons tempos de verdade, ele fazia uma coisa que eu tô desesperado pra ver nesse Santos, que é ser um meia que entra na área, que bate pro gol, que aparece pra trabalhar perto dos atacantes. Isso ele era de fato. Inclusive, se você pega os gols dele pelo Santos, salvo engano, são 14. Posso estar com o número errado, 18. Enfim, por aí, são menos de 20. Ele não é centroavante, não é artilheiro, nunca foi. Né? Não tenham isso em mente. São gols entrando na área, são gols da beira da área, são gols aproveitando espaço e atacando esse espaço. Pô, se ele fizer isso, eu sou o primeiro a elogiar, não tem o menor problema. O problema, no caso, é que faz anos. Né? O único gol dele pelo Fortaleza, por exemplo, é um rebote, que ele bate um escanteio, salvo engano, uma falta do lado, a bola sobra e ele bate pro gol livre. Não é que ele foi buscar esse espaço, não tem criatividade. No Palmeiras a mesma coisa. São raros os momentos nos últimos 4 anos dele fazendo perto do que fazia pelo Santos em 15, 16, né? 17 já tinha largado o clube. Isso me preocupa. Se ele faz o que ele de fato sabe fazer, ou soube um dia, show de bola. O problema é que eu não sei mais se ele sabe fazer. Porque além da questão da vontade, que nunca foi a dele, tem uma outra. Pessoas, atletas, têm o seu auge e depois começa uma queda, é normal. Ninguém joga até os 60 anos com um físico de 20 e poucos. Né? Só se você for o LeBron James, que tem 2 bilhões de reais para ganhar de dólares, para gastar por mês em câmera hiperbárica, o corpo dele não para. Nem os outros jogadores da NBA que ganham muito mais que os jogadores de futebol no Brasil tem isso. Então não é o Lucas Lima que vai ter. Às vezes, não é nem que o cara cansou, o cara não tá afim. Às vezes o corpo não vai mais. Às vezes ele nunca mais vai conseguir porque o corpo não consegue mais. Existe memória muscular. Se nos últimos 4 anos ele não correu de um jeito, não vai ser agora que ele vai voltar a correr. Às vezes. Porque o corpo desaprende. Isso é ciência, tá? Não sou eu inventando aqui. Isso é ciência. Então, assim, não dá pra garantir nem que ele consegue jogar bola no nível que o Santos precisa nesse momento. E é impossível não remeter a 3 contratações recentes do Santos. Ricardo Goulart, Diego Tardelli e Luan. Todos, inclusive o Tardelli, o que eu achei um absurdo, inclusive o Goulart, que, sei lá, o Goulart tinha uns conceitos errados, ele se achava numa posição, mas não jogava nessa posição em campo. Todos foram contratados para ajudar no meio, inclusive o Tardelli, tá? Nenhum deu certo e todos foram nesses moldes. O contrato curto, para ver se volta a render. Pô, o Santos tá virando spa de meia, gente. É o quarto cara.
3 deram errado. O Lucas Lima a gente não sabe. Mas é o quarto cara que vem pra, pô, vamos ver se dá certo, né? É um cara experiente, que teve grandes momentos em outro lugar. Mas tá assim, não sei se no fim da carreira, o caso do Luan era fim de carreira. Mas parece fim de carreira, parece que não rende mais. Vamos tentar. O Santos virou o time nos testes. O Santos virou o time do Espada, clínica de reabilitação. Pô, cara, não dá. Não dá, tem que trazer jogador consolidado. Ah, mas o Orhan não tem dinheiro. Descobre. O Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, contratou ontem um moleque venezuelano. Tinha jogado num time na Venezuela que eu esqueci, no Boston River do Uruguai. Tem 18 anos. Eu não tô falando que o moleque da Venezuela vai chegar aqui aos 18 anos e resolver. Não é isso. Mas olha o meu raciocínio. Se o Shakhtar, que costumava, né, passar rapa no Brasil, inclusive, enxerga esses moleques na América do Sul, como é que o Santos não enxerga? A única possibilidade do Santos é investir num cara que liga, ó, tô livre, ninguém me quer, me pega aí. Busca enxergar, contrata uns 4 malucos aí, uruguaio, venezuelano, argentino, paraguaio, colombiano, peruano, Suriname que seja. E testa. Mas não, temos que contratar. A Europa acha esses moleques, a Europa acha os africanos, a Europa acha os asiáticos. Mas o Brasil... Não, vamos pegar o cara que já passou por aqui, a torcida detesta e largou o Santos andando em campo. Foi uma ótima ideia. Números. Em 19 ele fez 1 gol e 4 assistências. Em 20, 2 gols, 4 assistências. Em 21, 1 gol, 1 assistência. Em 22, 0 gol, 4 assistências. Ou seja, nos últimos 4 anos ele fez 4 gols. 4 gols. E deu 13 assistências. Pô, se falam do Ângelo, que deu 9 só no passado, o que vão falar do Lucas Lima, que em 4 anos deu 13? Não sei, tô triste, espero estar errado, será ótimo se estiver errado. Beijo, tchau.